Começa o movimento Solidariedade. Como organização, apresenta bem esse movimento de solidariedade entre os trabalhadores portuários. A origem do movimento social dos estivadores remontam em parte à greve de 1889, onde cruzaram os braços por dignidade social 100 mil estivadores do Porto de Londres, que é considerada um dos momentos chaves do nascimento do sindicalismo britânico de trabalhadores. O que leva o estivador a ter um sindicato, uma política internacionalista de regulação do trabalho portuário, teve origem na greve dos portuários em 1945, greve esta que culminou na criação do Dock Work Chamber, administrado pelo National Don't Labour Board, que na sua composição tinha o mesmo número de representantes dos patrões e dos trabalhadores, o ógmo da rainha. Em cada porto era responsável por registrar patrões de trabalhadores, pagar salários e controlar a contratação e disciplinar o local de trabalho. 40 anos após, a Inglaterra da primeira-ministra Margaret Thatcher é o primeiro país a praticar o neoliberalismo nos portos, abolindo em 1979 o National Docker Longer, acelerando a contemporaneidade em Liverpool em 29 de setembro de 1985. 500 estivadores cruzam os braços, 50 recusaram-se a furar um piquete de greve, e a operadora portuária MGGC, Mersey Docks and Harbour Company, despediu a todos, iniciando uma disputa mundial entre 1995 e 1998. Em dezembro de 1996, 3 aviões com estivadores voaram para Baltimore para impedir a descarga de um navio com 36 mil toneladas do Atlantic Company, que vinha de Liverpool, apesar de ser nas vésperas de Natal e de terem oferecido 4 vezes mais salários aos estivadores de Baltimore para descarregarem o navio. Estes recusaram-se. O navio seguiu para Norfolk, Virgínia, mas o piquete seguiu de carro. Depois tentou ir a New York e nenhum estivador durante 4 dias aceitou descarregá-lo, levando a mais importante ruptura no setor dos portos da Federação Internacional de Transporte. Durante a disputa, que se tornou uma das mais longas da história do movimento operário britânico, foi formado o grupo de mulheres dos estivadores, o Women on the Watford, o WOW. Houve ocupação em navios, chegaram a Liverpool estivadores do mundo inteiro para prestar solidariedade com várias ações coletivas. O procedimento de impacto dos sindicatos da ETF, sobretudo os sindicatos nacionais, já desgastados pelo insucesso de 1979, vai ser questionado ao ponto de a mesma ter um impacto mundial. Com vocês, palavra dos envolvidos. Support the dockers now! Support the trades union movement! That's what the dockers are doing! It would appear that the address on the dock situation is going to be left till the end of the week. Right-wing organisations that supported openly the abolition of the scheme, they were publicly saying it wasn't just about the terms and conditions of employment. It wasn't about pension schemes. It wasn't about just reducing wages. It wasn't just about introducing casual labour. It was about eradicating, doing away with the culture of dock workers, this culture that we all share in this room. They wanted to eradicate that culture and introduce a new culture to dock work that accepted the authority of the employer. A culture that accepted you do this and you do this for this amount of pay. You do it for this amount of hours, for 12 hours, for 14 hours. And when you've finished that, you'll do something else. And when we don't need you on Monday, you go home with no pay. And we'll call you back on Thursday and we'll pay you whatever we decide to pay. So obviously the threat is there for all of us. The history of dock workers throughout the world, I think, to have that sense of independence, because
it's difficult. I find it difficult to explain, but it's different from a factory. It's different from factory work, and it's very like coal mining. It's very like seafarers, because when dockers go to work, they work in a geographical area of the river, and it's separated from the community. Normally, there's a wall around it, and because of it's a brutal environment, it's a hard environment, and perhaps like old-fashioned expressions like it's macho, it's a and there's that sense of it. There's that sense of it's a dangerous environment like this, and the employers and the union work together to discipline, because it was a harsh environment and a difficult industry to discipline. Because when a worker goes to a factory and he works on the assembly line, making a car perhaps, then the work disciplines the worker, because the cars, the worker has to keep up, like Charlie Chaplin, he has to keep up with the machine. Whereas the dock worker, he goes on board a ship and there's a hatch with cargo in it, and the cargo is generally difficult to release from underneath the stowage points, and it needs to be manhandled out, or a crane has to pull it out, and it can take 4 hours to move one big crate perhaps. So it's like stupid to be saying to docker, you work faster, it's not that type of industry. The Dockers' history, it's like bits of information. There's a couple of wonderful books, but there's no entirety to it, and it's like a crime scene. It's only when you put it all together that you realise the fucking criminality of what went on. Juré Simão, em 24 de setembro de 2015, publica o seguinte movimento literário e escriturário: estivadores a caminho de Liverpool. Estivadores de todo o mundo se reunirão em Liverpool neste sábado para marcar o 20º aniversário de um dos conflitos trabalhistas mais amargos e de mais longa duração da história inglesa. É o marco da mudança da postura sindical nos portos. Na terça-feira, 26 de setembro de 1905, uma história: estivadores em litígio pelo direito de trabalhar. Mas poucas pessoas poderiam ter previsto quanto tempo. Inicia-se com a paralisação do trabalho em 3 navios no cais de Liverpool, uma batalha que iria durar 850 dias, 28 meses, e ver estivadores, homens e mulheres, jogadores de futebol, músicos e comediantes mostrando sua solidariedade aqui em toda a Europa, América, África, Brasil, Japão, Índia e Austrália. A disputa foi provocada por outra disputa envolvendo companhias portuárias de Boat Dorset, onde 30 estivadores já haviam sido demitidos. Em 27 de setembro, estivadores exibindo uma bandeira da Safe D80 distribuíram panfletos aos trabalhadores como eles chegaram ao terminal de contêineres da Seaford. Em 29 de setembro, 329 estivadores de Marseille Dockers and Harbour Company, a MDAGC, tinham sido demitidos por se recusarem a furar a paralisação. Para muitos, estivadores caíram em uma armadilha cuidadosamente preparada. E Tony diz: eu certamente acho que foi planejado. Ao longo dos anos, as pessoas me perguntam: por que vocês não apenas cruzaram os braços? Mas você simplesmente não fez isso. Terry Ray. No início, nós nos sentimos totalmente isolados, mas o que saiu desse isolamento inicial é que vamos fazer neste sábado. Realização de uma conferência de solidariedade no Adelphi Hotel, que terá a participação de mais de 80 delegados internacionais da França, Espanha, Itália, Dinamarca, Suécia, Canadá, Estados Unidos da América do Norte, Austrália, Nova Zelândia e 2 estivadores de sangue. Há muitas coisas boas que saíram desta disputa, inclusive o movimento internacional de 90 mil membros e a casa em si. Tudo isso cresceu a partir desse isolamento, quando pensávamos que não tinha nenhum apoio. Nesta 20º aniversário, não é uma celebração de estivadores que foram demitidos, é a comemoração do que foi uma disputa histórica sindical e um monte de coisas boas que vieram. Embora fomos derrotados, nós fomos capazes de nos reinventar. Eu quero enfatizar nesse fim de semana e agradecer
agradecer e pagar nossos respeitos aos homens e mulheres que nos apoiaram durante 2 anos e meio. Todos os sindicalistas serão bem-vindos na conferência, que começa às 10 horas e será dirigida pelo secretário-geral da Unity Link, Making Clockers. Na última década, desde Peel Ports Group assumiu a propriedade do Porto de Liverpool, firmamos uma série de acordos coletivos. Temos sido capazes de progredir graças ao apoio contínuo das partes envolvidas. Isto inclui o desenvolvimento de 30 mil libras do Liverpool 2, 300 milhões e outros investimentos transformacionais, a implementação de planos de treinamento e desenvolvimento e a introdução de sistemas de aprendizagem. O herói de Anfield Roller, um defensor do perfil dos estivadores de Liverpool demitidos, que foi multado por mostrar seu apoio durante uma partida, mas havia muitos outros. Recebendo o apoio de Robin Fowler, foi multado em 900 libras pela UEFA em março de 1997 por usar em campo uma camisa em apoio aos estivadores de Liverpool. Foi um ato que deu aos estivadores demitidos um enorme impulso. Steve McManaman também o fez, embora Fowler atraiu a atenção do UEFA depois de ter sido retratado de exibi-lo para a Cup, depois de marcar seu segundo gol na vitória por 3-0. Enviou cartas do Papa a Nelson Mandela, apoio de músicos comediantes, incluindo Chumbawamba, Oasis, Mark Asso e Lee Hirsch, que é filho de um estivador de Londres. O vocalista Nobacon despejou um balde de água gelada sobre o vice-ministro, primeiro-ministro John Prescott, dizendo: isto é pelos portuários de Liverpool. Os estivadores foram os primeiros trabalhadores a perceber a New Labour e como ia ser o novo trabalhismo correndo dos sindicatos. A frase "You never go alone" do To Big a Docker, nunca mais vais caminhar sozinho, orgulho em ser estivador, uma referência ao lema da dura greve dos estivadores do Porto de Liverpool dos anos 90. Enquanto houver um estivador ou um trabalhador portuário em qualquer continente, haverá sempre a chama acesa da solidariedade para a garantia de melhores condições de trabalho. Ousar e lutar. Millones de toneladas se mueven con barcos a través del océano y eso es lo que convierte al comercio marítimo en un sector estratégico del comercio mundial. Hay una figura clave en los puertos, en el sector portuario, que somos nosotros, los estibadores portuarios. Nosotros estamos en disposición de garantizar la prevención, planes de prevención para nuestros compañeros, planes de formación y darles un futuro que defienda las condiciones sociales, las condiciones laborales de nuestros compañeros para poder hacer frente a esta globalización que está creciendo en todo el mundo, que están globalizándose todas las empresas, uniéndose navieras, terminales, gobiernos. Para todo ello nosotros tenemos una respuesta. Hace 16 años nació IDC con una idea clara de lo que tenía que ser el sindicalismo del siglo XXI. No es otro que trabajadores portuarios unidos frente al egoísmo y al ataque de las diferentes navieras y diferentes operadores terminales de todo el mundo. As everybody probably knows, it was the struggle of the Liverpool dock workers which brought a lot of us together and drew our attention to the need for an organisation which would look after dock workers. Well, a lot of unions rallied around the Liverpool dock workers. We had 2 big meetings in Liverpool and most of us, I think, tried our best, but our best was unfortunately not good enough and the Liverpool dock workers lost their jobs. About a year after the dispute was finished, a couple of my colleagues and myself in the Swedish Dock Workers Union, we were talking about what had happened and we thought it was a shame that we were going to lose all these good contacts with trade unions around the world, dockers unions. So we took an initiative and invited them all to a conference in Gothenburg, Sweden, which was pretty successful. It resulted in several unions there signing a letter of intent to form a dock workers organisation. And we all had to go back home and get it ratified by our members. And Coordinador in Spain was given the task of organising such a meeting, which they did in 2000 on the island of Tenerife. And that's where things got started. IDC es una parte de mi vida. Como uno de los iniciadores de IDC, creo que IDC es mi hijo.
hemos hecho pie en los principales puertos latinoamericanos. La próxima etapa es la consolidación del trabajo y la extensión a todos los puertos del país, conformando federaciones o sindicatos únicos en cada uno de los países. Si nosotros queremos ser fuertes, invencibles, donde haya un puerto tiene que haber un afiliado a IDC. No podemos descartar la lucha por un salario digno de la lucha por mejorar las condiciones de vida y pelear para que tengamos en cada uno de los países gobiernos democráticos que representen los intereses de los trabajadores. The major challenges, there's automation, although Brisbane is probably the most automated port in the entire world, and also the major terminal operators trying to actually de-unionise the workforce. Building international solidarity is the absolute key link in dockers being able to retain strong unionisation, not just around the world, but in their own individual countries, because we're all interlinked. We're all together in this world now. It's an extremely dangerous job being a dock worker in either break bulk or in the container terminals. And in fact, in Australia, the level of bad injuries and fatalities on the docks is the largest of any given industry in the country. Safety is the number one issue. It comes before everything else, because the last thing you want to do as a workers' representative is go home to someone's family and tell them that their husband or their daughter or their mother has been badly injured, or even worse, because of an industrial accident that's entirely preventable. The safety problem is the main issue to the workers, because the workers is doing the job to getting paid, is not paying their life to work for the companies. So we pay a lot of effort on this, and we believe the company come to our homeland and doing business, the first priority is take care of the safety problem. The dock workers in the world must be united in one organizer to fight for each right in the world. Quand on a la chance de pouvoir devenir docker, de travailler dans un port, on rentre dans une grande famille. C'est quelque chose où on apprend beaucoup de valeurs, de solidarité, des valeurs au niveau du travail, le respect de son travail aussi. Des dockers sont tous fiers du travail qu'ils font. C'est quelque chose qui compte énormément pour eux. Et quand on devient docker, on apprend toutes ces valeurs. Notre but est de continuer de pouvoir se développer, mais surtout de continuer à défendre les ouvriers dockers pour qu'ils puissent conserver leurs acquis et puis encore améliorer leurs conditions de travail, puisque dans certaines zones telles que l'Afrique ou l'Amérique du Sud, les conditions de travail sont loin d'être idéales même pour les ouvriers dockers. Et par le biais de la solidarité qu'on va apporter au sein de l'IDC, on va essayer de les aider à pouvoir améliorer toutes ces choses-là. The challenge that we face is coordinating solidarity actions when called upon, not only to defend our own union, but also to defend unions around the world. The story was told today how the Spanish dock workers went aboard the ship that had worked non-union in the port of Charleston and pretty much told them if those ships come back into the ports in Spain and had not been worked by the ILA in Charleston, they would not work there as well. So it was natural for us to become a part of the IDC. Knowing that we are affiliated with a strong organization of pro dock workers that has committed themselves that whenever there's a dockers crisis anywhere in the world, there will be a dockers response. So we will be ready for those challenges as we perfect this concept of solidarity. Déjà, nous avions des conditions de travail précaires et aujourd'hui, les conditions de vie et de travail, le statut des travailleurs tend à devenir de plus en plus précaire. Donc, le défi principal, ce ne sont pas pour nous les agressions extérieures, puisque nous ne connaissons pas encore l'automatisation, mais c'est la régulation du travail par nos États et notre mobilisation, en fait, pour amener l'IDC à mieux nous encadrer efficacement.
A dock worker for me is an individual, man or woman, white or black, of all race, creed, and kind, that has a job in an industry that is provided for his family or her family, that provides for the community, is strong in solidarity. It's not just about unloading ships. It's about the lifestyle that we live, the morals that we keep in our hearts, the traditions that we keep alive in our youth, and the core principles that we're founded on and that our unions, both on the West Coast and around the world, strive to obtain to keep this thing going for us. I think we're blessed as the ILWU. We've got a very strong union. I think we're the strongest longshore docker union in the world. So they support us in the sense of bringing to light the struggles that our brothers and sisters around the world are fighting, so that we don't sit at home relaxed and comfortable while others are suffering. Our motto is an injury to one is an injury to all, and that doesn't end at the backside of our dispatch hall or at the boundaries of our jurisdiction. An injury to one is an injury to all means that all workers around the world are in the same fight together. So the IDC, Jordy especially, he's come to my local, talked to my membership. He's keeping alive in our hearts the struggles and the pains of our brothers and sisters around the world. Lisbon was the last port where there are no double pools in the ports, and they try to implement this solution or to force it. And this is our main fight in the last 3 or 4 years. If you can say that we have a victory in May, last May, is because we have also in 2 phases, in 2014 mainly, and now in 2016, a strong support from other countries, from IDC, or blocking the ships that were operating in Lisbon, to blockade them in other ports in Europe, or now with in 2016 with the intervention of the General Coordinator of IDC in the more critical meeting we have with the government, of Portuguese government, where we could achieve an agreement. Without IDC, it will not be possible at all. Ser estibador se ha convertido en una forma de vivir, en una forma de entender el mundo, entender la relación entre las personas y particularmente entender la solidaridad entre los trabajadores, ¿no? Eso hace que día a día en el desarrollo de tu actividad profesional te sientas desarrollado, te sientas parte de un engranaje que funciona bien y que tiene por encima de todo el carácter humano y el carácter solidario de las personas, ¿no? El IDC es el instrumento, es el micro, es el altavoz que nos permite pues, comunicarnos entre todos los estibadores portuarios, compartir nuestras experiencias y además ser capaces de tener una voz común que pueda responder pues, a los atropellos que recibe hoy día la clase obrera y a estas nuevas políticas de globalización y precarización de las condiciones laborales. Cuando la Comisión ha puesto en cuestionamiento el modelo de estiba español, un modelo que está constatado en su nivel de funcionamiento, en su nivel de productividad, en la capacidad que tiene para dar servicio y al mismo tiempo en la capacidad que tiene para adaptarse, para hacer crecer la economía de un país, ¿no? Son posiciones absolutamente irracionales, posiciones que solamente se pueden explicar si hay un interés particular económico y liberalizador y que por lo tanto para la defensa de los intereses de los estibadores, particularmente los españoles, los próximos meses, los próximos años, la herramienta IDC pues toma, si cabe, aún más importancia en un momento tan determinado. La única defensa que tenemos es globalizarnos, conseguir un sindicato, un consejo internacional que aglutine a todos los trabajadores portuarios, que nos podamos defender, que podamos tener reacción global a ataques globales, enfocándolas desde cada lucha de cada puerto. Cuando perdemos condiciones en un puerto y las cedemos, las estamos perdiendo también en los puertos donde arribará ese buque. Por eso estamos en disposición de elaborar un acuerdo de condiciones comunes mínimas internacional donde podamos poner en práctica pues un acuerdo sobre las terminales automáticas, cuál va a ser la posición de los estibadores portuarios, que ya estamos debatiendo, sobre las terminales graneleras, sobre la jurisdicción del trabajador portuario, sobre
la trinca y sujeción de los terminales, sobre la prevención, sobre conciliación familiar. Esos son los objetivos que tiene IDC, garantizar el bienestar de sus trabajadores, el bienestar de su familia, el tener un objetivo claro de que cuando hay un ataque a uno, hay un ataque a todos, y con ese objetivo vamos a seguir trabajando. 3 de outubro de 2015, Jorge Simão, do blog, coloca Dockers Liverpool 2000. Jogadores do mundo se encontraram em Liverpool para celebrar o 20º aniversário da greve de Liverpool, para salientar e fortalecer que a união nos portos é um fato que se deve, e este fato para hoje ser uma realidade. O evento foi marcado por reuniões que discutiram os crescentes ataques por parte dos empregadores e dos armadores contra os estivadores, bem como os problemas sociais, tais como a terceirização e excesso de capacidade que ameaçam a segurança de emprego e condições de trabalho dos estivadores no mundo, e atenções criadas pelos políticos patrocinados contra os direitos coletivos dos estivadores em todo o mundo. As duas organizações de trabalho portuário participaram do evento, gerando a oportunidade de desenvolver iniciativas conjuntas sobre temas como automação, amarração, lashing, para alertar o público mundial sobre esses ataques às comunidades portuárias, com o objetivo de organizar ações coordenadas em defesa dos direitos dos estivadores. Espírito coletivo jamais será vencido. Comemoram os estivadores de Liverpool muitas razões para honrar uma das lutas mais heróicas da história do mundo. A cidade, o cais, seu espírito e seu povo, eles incorporam a história comum de luta de classes, uma luta que vive até hoje. Foi e é um marco nas relações laborais britânicas, porque os estivadores travaram uma batalha única. Eles foram demitidos e estavam lutando para serem reintegrados, quando os sindicatos se esconderam atrás da legislação antissindical como uma razão para não agir. Os estivadores de vapor responderam com a campanha mais impressionante que se possa imaginar. A mobilização do povo de Liverpool, o apoio obtido de grupos e de organizações foi inspirado. A criatividade das mulheres dos estivadores e a sua utilização de arte, Dockers, Sikai e T-shirt, a música, a literatura e cinema, tudo correu junto a um movimento de solidariedade mundial que viu a ação como dos estivadores do Porto de São Francisco. Além de que imagens de força em ação e solidariedade, notavelmente em 28 famílias perderam suas casas, outras morreram na luta. Os estivadores de Liverpool rejeitaram a Thatcher antidemocrata, o antitrabalhador e contra os direitos sociais das cidades portuárias, pois estavam dispostos a desafiar as leis sindicais de Thatcher e do neoliberalismo. Mesmo espírito necessário agora, os estivadores foram, sem dúvida, à frente de seu tempo. Eles eram certamente muito à frente da liderança do movimento sindical da época, para todo o poder e a riqueza da elite governante. Eles nunca vão derrotar os ideais do espírito da comunidade de trabalho portuário. Os estivadores de Liverpool deveriam desaparecer. Em vez disso, desafiadoramente, com dignidade, a casa criou e ajudou literalmente milhares de pessoas. A casa mostra nas veias a solidariedade corajosa de 500 estivadores. Intervenção de Antônio Mariano, presidente do Sindicato de Estivadores. Queridos irmãos e irmãs, é sempre um prazer estar aqui em Liverpool, a capital dos estivadores, a capital da solidariedade internacional. Uma luta fantástica contra o capital ganancioso. Por testemunhar então a vossa incrível luta, mesmo com o sacrifício das vossas vidas. Ao vosso lado, o apoio constante nas nossas famílias para tomar a luta mais sólida e focada nos vossos objetivos de justiça social. O exemplo de solidariedade na sequência e vossa tradição de solidariedade internacional com trabalhadores de todo o mundo frutificou e cimentou o caminho para o surgimento de uma organização global ativa nas bases dos estivadores, IDC, Conselho Internacional de Estivadores. A atual luta continua contra a austeridade, a precariedade e as condições miseráveis impostas aos trabalhadores pelas políticas neoliberais que alastram por todo o mundo. Em Portugal, há alguns meses, um grupo de ativistas começou a construir uma organização gêmea da casa, inspirada nos seus objetivos, chamada Solid, com o objetivo de promover iniciativas ativistas e de apoio legal nos campos das questões laborais, sociais e culturais, iniciativa que conta também com a participação ativa de estivadores. Vocês são um exemplo verdadeiramente frutífero e inspirador para o mundo. Em nome dos estivadores portugueses, quero expressar a nossa sincera gratidão aos 500 estivadores de Liverpool, às incríveis Women Won the Waterford e a todas as suas fantásticas famílias por darem estes magníficos exemplos de solidariedade ao mundo. Nós nunca caminharemos só.
sócios. Não poderia esquecer e salientar a presença dos estivadores do Porto de Santos. Ser estivador já é uma conquista diária, tão apaixonante quanto o amor de um filho. Estar aqui e participar deste evento é um marco não só para os estivadores brasileiros, mas também para todos os que no dia de hoje estão na lingada nos seus portos. Sozinho nada poderemos, a união faz a força. Temos que agradecer ao Felix Stone Doctors, o blog, e o labormatching.net também, porque sempre nos ajudaram a poder termos alguma escrita na rede em português. A disputa de Liverpool é um marco no movimento internacionalista entre trabalhadores na Europa contra neoliberalismo, pois foi unir na mesma luta os trabalhadores portuários em questionar a lei de liberalização dos portos, criando uma ação coletiva, tornando fértil um ambiente crítico da burocracia sindical, como não o uso dos fundos de bem aos 500 estivadores demitidos, mesmo que entre eles existissem companheiros com mais de 30 anos de contribuição. A Federação Internacional dos Transportes demonstrou passividade, e o que muitos denunciaram como bloqueio da ITF, rompendo o pilar básico dos estivadores da solidariedade com os de Liverpool, levando à ruptura dentro da própria federação e gerando o nascimento da IDC, Internal Docker Council. O IDC nasce da ruptura com a ITF, mas as suas origens históricas retomam a grandes movimentos como greve nos portos franceses e a criação da Coordenadora Estatal de Trabajadores del Mar, também conhecida por La Coordenadora na Espanha, com a crise da pirataria portuária na automação na Suécia. São esses três públicos estivadores, mas a atitude da ITF em Liverpool que foram a base da alicerce do IDC, que nasce oficialmente em Tenerife, Canárias, Espanha, a 27 de julho de 2000, sob olhares de fala dos estivadores franceses, espanhóis e suecos, e que hoje reúne 67 organizações de 30 países, entre elas Benin, Camarão, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Mauritânia, Senegal, Togo, País Basco, Bélgica, Espanha, Portugal, Reino Unido, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Paraguai, República Dominicana, Uruguai, Venezuela, Austrália, China, Canadá e Estados Unidos. One of the busiest container ports in Northern Europe, brought to a standstill by the latest round of dock strikes. Workers at the Port of Liverpool have come together to demand a wage increase in line with the rise in inflation, but so far a deal is yet to be struck. This is a profitable company, and we believe, like other workers in the country, we're facing the cost of living crisis like everybody else, and we want a fair deal for our members. The Port of Liverpool is run and operated by Peel Ports, who last week reported they had offered their workers an 11% pay rise. That would be the highest percentage increase of any port group in the UK. Peel Ports' press statement is a complete misrepresentation of the deal that was put to us. There are three groups on strike here. Two of them have been offered 9%. The other group that Peel claim is 11% offer is actually 9.2% and a one-off payment. What would it take for the workers to go back to work? Well, I believe if Peel Ports made an offer of 11% like the claiming they have, I think that would be the basis of an acceptable deal. There are, of course, two sides to every story, and strikes are now going to continue here at the Port of Liverpool for the next 2 weeks. That's unless Peel Ports will offer the dock workers a rise in pay that they deem to be acceptable.
O IDC, Conselho Internacional dos Trabalhadores Portuários, é uma federação sindical composta por organizações de trabalhadores portuários de todo o mundo. Seus princípios básicos já definem como uma organização de classe trabalhadora, unitária, independente, democrática, representativa e assembleiana. Atualmente, mais de 120 mil estivadores estão afiliados em todo o mundo. A globalização empresarial e a desregulamentação das regulamentações portuárias geram um declínio constante nas relações sociais nos portos. Sendo o IDC a única organização internacional que reúne única voz em diferentes grupos de sindicatos de trabalhadores portuários. A cada 2 anos se reúnem em assembleias para decidir as diretrizes gerais da organização, eleger representantes, comissões especiais, destinando aos casos em que é necessário abordar temas de forma exclusiva e específica. Em cada uma das zonas são realizadas assembleias, delegados eleitos pelas organizações que compõem o IDC, abordam a situação dos seus portos, trabalhadores e são responsáveis pela preparação e discussão dos documentos. O IDC está geograficamente organizado em 6 regiões: Europa, África, costa oeste da América do Norte e Pacífico, costa leste da América do Norte, Oceania, Ásia e América Latina. O IDC tem a sua central localizada em Barcelona, na Espanha. A prevenção ocupacional, saúde e segurança ocupacional, formação, solidariedade e automação. Luta e, em seus portos, briga pela regulamentação internacional, adaptando-se às 2 convenções já. A Convenção 137, Convenção sobre Trabalho Portuário, de 1973, e a Convenção 152, ou Convenção sobre Segurança e Saúde do Trabalho Portuário, de 1979. Cumprindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Organização das Nações Unidas, ONU, e de seus... Hoje, um estivador, quando vai à Inglaterra, ele pega um trem, ou um avião, ou um carro, e vai para Liverpool, ele não vai na terra dos Beatles, ele vai na terra da solidariedade dos estivadores. Ele vai em the house, na casa, tomar uma cerveja, ouvir as histórias, saber ali o que está acontecendo no mundo. Esse é o maior símbolo da luta da vida. E uma coisa muito interessante, senhoras e senhores, quem quer os centavos dos bolsos dos estivadores sempre são os mesmos grupos. Sempre são as mesmas empresas e sempre são os mesmos políticos. Volto a salientar, os estivadores é a única profissão da classe trabalhadora que sabe o seu peso na sociedade que parece. É um grande grito contra a ganância daquele 0,5% que manda no mundo, daqueles 4,5% que são quem garantem o ganho do 1%. Então, senhoras e senhores, enquanto houver um estivador ou um trabalhador portuário em qualquer continente, haverá sempre a chama acesa da solidariedade para a garantia de melhores condições de trabalho. Ousar e lutar.